O primeiro sinal não é o grito, é o silêncio. Na madrugada de 6 de agosto de 1915, diante da fortaleza russa de Ozovik, o ar muda de densidade como se a paisagem tivesse prendido a respiração. Então vem a nuvem, baixa, pesada, avançando por valas e capim como se tivesse vontade própria. Quem está na linha de frente não vê arma, vê clima, um nevoeiro estranho com um tom esverdeado descrito em relatos de época. E é aí que a guerra mostra um tipo de horror que não depende de bala, depende de pulmão. Ozovik ficava no fronte oriental, na região então disputada entre o Império Russo e as forças alemãs, numa área de pântanos e rios que dificultava manobras. O nome aparece em mapas militares e em memórias como em Ponto Teimoso, uma fortaleza que atrasa o avanço e prende tropas, num ano em que o Império Russo recua sob pressão. Em 1915, o fronte oriental não é uma trincheira contínua como no oeste. É uma linha móvel, com salientes, retiradas, bolsas, ferrovias vitais. A Alemanha e seus aliados tentam empurrar os russos para longe de posições-chave. Os russos tentam ganhar tempo. E Ozovik, com sua artilharia e obras defensivas, vira obstáculo. Não é o centro do mundo, mas é o tipo de lugar que, se cair, abre caminho, e se resistir, consome recursos. O episódio que ficou conhecido mais tarde como o Ataque dos Mortos nasce desse contexto e foi amplificado por décadas de recontagens. A versão popular é quase sobrenatural. Alemães usam gás, russos morrem tossindo sangue e mesmo assim se levantam como zumbis e expulsam o inimigo. O que dá para afirmar com mais segurança com base em relatos contemporâneos e em estudos posteriores é menos fantástico e mais terrível. Houve um ataque químico com agente asfixiante, na literatura histórica geralmente descrito como cloro, em condições meteorológicas que permitiram o deslocamento da nuvem. Houve baixas e incapacitação severa, e, apesar disso, elementos sobreviventes da guarnição realizaram um contra-ataque local que surpreendeu tropas alemãs já avançando. O choque não veio de magia, veio de fisiologia. Homens feridos, queimados por gás, aparecendo de repente para lutar. Em 1915, armas químicas não eram mais uma possibilidade teórica. Elas tinham entrado na guerra de forma marcante meses antes, e a comunidade internacional reagia com indignação e confusão, porque o uso de agentes tóxicos desafiava normas e expectativas, mesmo numa guerra já brutal. Organizações humanitárias e atores diplomáticos passaram a registrar apelos e condenações. Um exemplo importante, por mostrar a temperatura moral do período, são os textos e retrospectivas institucionais do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sobre esforços para banir a guerra química durante a Primeira Guerra. Isso não prova Ozovik em si, mas prova o ambiente. Em 1915, gás não era rumor, era crise pública, tema de comunicados, jornais e debates. Tecnicamente, o cloro, o agente mais associado aos primeiros grandes ataques, é um gás asfixiante. Ele reage com a umidade das vias respiratórias, formando substâncias irritantes ou corrosivas, que danificam mucosas e pulmões. O efeito não é envenenamento misterioso, é queimadura e edema pulmonar, com tosse, sufocação, dor e, em casos graves, morte por falência respiratória. O detalhe cruel do cloro é que ele é mais denso que o ar, tende a se acumular em depressões, valas e abrigos baixos, exatamente onde um soldado se protege de estilhaços. E a eficácia depende do vento. Sem vento favorável, o gás volta. Com vento certo e tropas sem proteção adequada, ele devasta. No fronte oriental, a capacidade de resposta russa em 1915 variava. Máscaras eficientes ainda estavam em desenvolvimento e distribuição, e as soluções improvisadas, panos úmidos, urina por causa da amônia, terra, respiração contínua, aparecem em relatos de diferentes frentes como tentativas desesperadas antes da padronização de equipamentos. A evolução de respostas a armas químicas é um tema amplo, mas o ponto aqui é simples. Em 1915, muitos soldados enfrentaram gás com pouco mais do que improviso, e isso aumenta a chance de pânico e baixas. Volte a Ozovik.
Quando a nuvem avança, ela faz o que o cloro faz, infiltra-se nas posições. A artilharia, o barulho, o medo, tudo isso já era parte da guerra. O gás acrescenta outra camada, a percepção de que o próprio ato de respirar virou erro. Em relatos contemporâneos de ataques por cloro, em vários setores da guerra, aparecem descrições de olhos ardendo, garganta queimando, vômito, espuma, sensação de afogamento. Em Osowiec, a literatura posterior fala de homens com o rosto coberto por panos ensanguentados e uniformes encharcados. Aqui entra o cuidado. Tossindo sangue é compatível com lesão severa das vias respiratórias e hemorragias, mas as imagens mais cinematográficas podem ser exageradas na forma, não necessariamente no fato de que havia sangue e dano real. O consenso é que os efeitos foram reais e horríveis. A controvérsia é o quanto a cena foi uniformemente apocalíptica e quantos, exatamente, estavam em condições de contra-atacar. E aí vem a virada que dá nome à história. Os alemães, após o emprego do gás e bombardeio, avançam com infantaria esperando encontrar resistência quebrada. Essa expectativa não é irracional. Em muitos setores, o gás foi usado justamente para abrir brecha, colapsar defesa, criar pânico. Só que Osowiec era fortaleza, não apenas trincheira aberta. Havia casamatas, obras de concreto e uma guarnição treinada para resistir sob fogo. Mesmo assim, o gás faz estrago. E é nesse cenário que, em algum ponto do avanço, sobreviventes organizam um contra-ataque curto, local, violento. Não uma ofensiva para mudar a guerra, mas uma reação para empurrar o inimigo de volta, recuperar posição, ganhar minutos decisivos. A imagem que fica, e que relatos posteriores exploram, é a de soldados russos emergindo em estado lastimável, com sinais evidentes de lesão química, e ainda assim, avançando. Isso gera choque psicológico. Psicologia importa muito em combate corpo a corpo e em avanço pós-bombardeio. Tropas que esperam trincheiras vazias e encontram homens que parecem doentes, feridos, impossíveis, podem hesitar, quebrar a coesão, recuar. E, numa operação tática, hesitação de minutos pode arruinar um assalto que dependia de ritmo. O contra-ataque, portanto, não precisa ser numericamente gigantesco para causar efeito desproporcional. Ele só precisa acontecer no momento certo, quando o atacante está exposto e reorganizando. Mas foi mesmo um punhado de mortos derrotando uma força alemã inteira? Aqui é onde a história exige freio. As versões populares costumam inflar números e simplificar. Há relatos modernos dizendo que apenas 100 sobreviveram, de um contingente enorme, e que 7.000 alemães fugiram. Esses números aparecem frequentemente em recontagens, mas sem amarra clara a um documento primário acessível. Isso não significa que sejam falsos, significa que, sem a cadeia documental, é melhor tratá-los como parte da tradição narrativa, não como estatística certificada. O que a historiografia mais séria tende a sustentar é: houve forte impacto, houve recuo, repulsa do ataque naquele setor, mas isso não encerrou a campanha contra a fortaleza. Osowiec, de fato, não vence a guerra. Pouco depois, com mudanças estratégicas e ameaça de cerco, os russos acabam evacuando, danificando a posição para não entregá-la intacta. Ou seja, o ataque dos mortos não é um final heróico definitivo, é um instante terrível dentro de uma retirada maior. E por que o episódio cresceu tanto na memória? Porque ele concentra, numa cena, a transição de uma guerra industrial para uma guerra química. É um choque de linguagem. De um lado, a tecnologia tentando apagar o humano por sufocamento, do outro, o humano insistindo em agir mesmo quando o corpo já foi transformado em campo de batalha. E isso serve a narrativas nacionais e culturais, resistência, sacrifício, espanto do inimigo. Estudos sobre memória histórica russa no século XX e XXI analisam como Osowiec aparece em música e cinema e como o episódio é moldado para identidades posteriores. Esse tipo de estudo é útil porque nos lembra: a história aconteceu uma vez. A forma como ela é contada acontece muitas. Agora, se você quer entender o mecanismo militar por trás do espanto, pense no que o gás fazia com o tempo.
Um ataque químico por nuvem dependia de preparação, cilindros, baterias, abertura sincronizada, vento. Depois vinha o avanço. Isso cria uma sequência rígida. Se o defensor, mesmo ferido, quebra a sequência com um contra-ataque inesperado, ele atinge o atacante num momento vulnerável, no deslocamento, com equipamento, talvez com máscaras atrapalhando visão e respiração, sob risco de fogo de flanco. Máscaras de 1915 eram desconfortáveis, limitavam o campo visual e comunicação. A própria arma química impunha custo ao usuário. Por isso, gás não era botão de vitória, era uma ferramenta que podia falhar ou gerar efeitos colaterais, inclusive pânico em ambos os lados. E é aqui que a história se encaixa numa evolução maior. Ao longo da guerra, agentes, métodos e contramedidas mudam rapidamente, do cloro a outros agentes, de nuvens a projéteis químicos, de panos molhados a máscaras mais eficientes, de choque inicial a procedimentos de alarme e disciplina. Em 1915, muita coisa ainda era a primeira vez para muita gente. Ozowek, por acontecer nesse período de adaptação, carrega o drama de um mundo militar que ainda não tinha protocolo consolidado para aquilo. Então, o que é consenso e o que é exagero posterior? Consenso. Houve ataque químico alemão contra posições russas em Ozowek em agosto de 1915. O agente é geralmente descrito como cloro. Os efeitos foram severos. Houve contra-ataque russo de sobreviventes que causou surpresa e ajudou a repelir uma fase do assalto. Exagero provável, ou pelo menos não demonstrado com segurança em fonte aberta. Números exatos grandiosos repetidos sem referência. A ideia de que eram literalmente mortos, ou que a fortaleza foi salva definitivamente por esse único momento. A imagem de mortos-vivos é metáfora potente, e metáforas em guerra grudam. No clímax desta história, não há fantasma. Há um pelotão ou alguns grupos que se recusa a parar. Há gente vomitando, cegada pela ardência, respirando com dificuldade e ainda assim avançando, porque, naquele tipo de guerra, recuar às vezes significava morrer do mesmo jeito, só que sem impedir o inimigo. E, do outro lado, há soldados que, por segundos, veem a lógica do ataque desmoronar. Não era para ver ninguém ali. E se há alguém ali, o plano inteiro precisa ser refeito sob fogo. No fim, Ozowek não é só um conto de horror. É um lembrete de como a Primeira Guerra foi um laboratório brutal, de armas, de limites, de propaganda, de memória. E também um lembrete de que histórias inacreditáveis podem ser verdadeiras, sem serem sobrenaturais. Elas só precisam ser humanas o bastante para doer. Se você quer mais episódios assim, com contexto e cuidado com o que é documento e o que é mito, se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acha que a fama do ataque dos mortos faz justiça ao que realmente aconteceu ou transforma um instante tático em lenda para suprir uma necessidade de memória?